além do discurso do presidente Bolsonaro na ONU, já amplamente repercutido aqui no Jornal da USP, integrantes do governo fizeram declarações importantes sobre a questão ambiental no Brasil. O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, comentou sobre a possibilidade de o Brasil retalhar países que boicotem produtos brasileiros devido às questões ambientais. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, disse que as queimadas na Amazônia e no Pantanal estão sendo superdimensionadas e defendeu que o desmatamento na Amazônia seja monitorado por militares a partir da utilização de um novo satélite contratado pelo Ministério da Defesa. Vamos repercutir essas declarações? Eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, o general Heleno disse sobre essa possibilidade de o Brasil retalhar, não é, os países que boicotem os nossos produtos devido a questões ambientais. Agora, qual a eficácia disso? Primeiro, como seria feito e qual a eficácia desse tipo de resposta do governo? Bom, Roxane, uma possibilidade de partir para uma retaliação seria proibir a importação de produtos de países que se posicionem contra as questões ambientais da maneira como elas vêm sendo conduzidas no Brasil. Mas a eficácia disso é zero. Obviamente, você não vai conseguir calar países que têm se posicionado criticamente em relação às ações do governo federal, quanto às queimadas na Amazônia, as queimadas no Pantanal, simplesmente proibindo a importação ou criando algum obstáculo à importação. Isso pode, inclusive, trazer problemas na Organização Mundial do Comércio, enfim, né, nesses fóruns multilaterais, a gente pode ter problemas em relação a isso. A eficácia disso é zero. O poder, na verdade, de retaliação está com os compradores, nós já comentamos isso aqui no Jornal da USP, mas é sempre importante reafirmar, porque nós trabalhamos basicamente com commodities agrícolas e também com minério. E nós nós sofremos a concorrência de produtores importantes. Em relação ao minério de ferro, por exemplo, nós temos uma concorrência muito grande da Austrália. Em relação à soja, nós temos uma concorrência grande dos Estados Unidos e também da Argentina. Em relação à proteína animal, notadamente carne bovina, nós temos a concorrência da Argentina, nós temos a concorrência do Uruguai, nós temos a concorrência da Austrália, nós temos também para a Europa países do leste europeu que fornecem carne para outros países da Europa. Enfim, nós trabalhamos com commodities, basicamente são produtos que você encontra em diversos fornecedores e nós não somos o fornecedor exclusivo. Se nós deixarmos de vender produto para algum país, os nossos concorrentes vão agradecer muito essa atitude. Então, esse tipo de proposta é voltada para o público interno. Não há nenhuma chance de eficácia de que isso seja, caso isso seja executado, que a gente venha obter algum benefício em relação a isso. Mas note bem uma coisa muito importante. Esse monitoramento da Amazônia, ele é feito utilizando muitos satélites internacionais. O Brasil ele contrata serviço de satélites internacionais, e esses dados, eles estão fartamente disponíveis, não só aqui para o Brasil, mas também para outros países. O fato de, eventualmente, partirmos para um tipo de retaliação não vai fazer com que os países deixem de se posicionar criticamente em relação ao que está acontecendo na Amazônia ou no Pantanal. Então, eficácia zero, fica muito claro que esse é um discurso voltado apenas para o público interno que apoia o presidente Bolsonaro. Para mudar essa imagem tão negativa, né, professor, especialmente depois do discurso do presidente na ONU, só com ações muito efetivas. Mas vamos em frente. O vice-presidente Hamilton Mourão, então, tem defendido que o monitoramento das queimadas e desmatamento seja feito pelos militares com a contratação de um novo satélite. Qual a avaliação que pode ser feita sobre essa proposta? Quer dizer, vamos tentar mudar aquilo que está nos trazendo problema, né? Vai mudar alguma coisa?
Bom, o que acontece é que fica evidente que o governo ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com os dados, né, com a verdade apresentada pelos dados que ele mesmo coleta. Uhum. Sempre lembrando que o INPE é um órgão do governo federal e que tem uma ligação umbilical na sua origem com as Forças Armadas, notadamente com a Força Aérea Brasileira. Como ele não consegue lidar com esses dados, e o INPE tem uma metodologia que é reconhecida nacional e internacionalmente, tem um grupo renomado de cientistas, fica difícil brigar com os dados, com esses relatórios que são públicos, isso está amplamente evidenciado no site do INPE. O que, na verdade, ele quer fazer é uma proposta que já havia sido comentada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é a contratação de um novo serviço de satélite, alegando que ele seria mais preciso, que ele seria melhor. Veja, aí há uma manobra muito importante de criar uma nova metodologia de análise das queimadas, do desmatamento, de tal forma que fique difícil comparar com os dados obtidos em anos anteriores. Então, eu crio uma nova metodologia e digo que não é possível fazer uma comparação direta com os dados do novo satélite, do novo modelo e os dados coletados anteriormente, porque são metodologias diferentes. Posso alegar que o novo satélite tem uma cobertura mais precisa, tem uma resolução melhor, mas o próprio INPE já descartou a necessidade de se fazer esse tipo de alteração. Ele falou, olha, o que nós temos hoje atende perfeitamente à estrutura existente em relação a monitoramento, ao alerta que era fornecido para as equipes de campo, né, de fiscalização, e isso não verificava uma necessidade de se mudar isso, pelo menos no presente momento. Mas o governo ele vem, né, tentando essa mudança de metodologia para reduzir a possibilidade de comparação com períodos anteriores. Essa centralização dos dados também no Ministério da Defesa mostra, novamente, a dificuldade que o governo tem em lidar com a verdade dos fatos. São dados coletados, de novo, pelo INPE, que é um órgão federal, e que vem mostrando, olha, um aumento do número de queimadas, né, o alerta vem crescendo, o Pantanal está numa situação dramática, e o governo tem uma dificuldade grande em lidar com isso, então ele fala, bom, vamos centralizar e alegar motivos de segurança nacional, possivelmente, para contingenciar esses dados ou divulgar relatórios não mensais ou semanais, mas apenas um relatório anual consolidado ali, né, suavizando as situações, enfim, não é uma postura transparente, isso evidentemente não vai contribuir para a melhoria da situação na Amazônia, para a melhoria da situação no Pantanal, isso não vai melhorar a nossa posição frente aos compradores de commodities agrícolas brasileiras, né, que muitos desses compradores são sensíveis às questões ambientais. Veja, nós temos já situações anteriores, não relacionadas diretamente ao Brasil, mas de grandes marcas de produtos de moda que tiveram algum tipo de envolvimento, né, indireto ou direto, com mão de obra escrava em países asiáticos, né, essas denúncias repercutiram muito negativamente em relação a algumas marcas. Então, importadores, né, os grandes traders de produtos agrícolas, eles não querem ter o seu nome associado ao desmatamento na Amazônia, a queimadas na Amazônia. Então, esse tipo de embargo aos produtos brasileiros, como eu já disse, ele pode partir não diretamente de um governo. A França o governo francês vai simplesmente impedir as importações de produtos brasileiros. Não, pode partir dos próprios grupos importadores, né, dos grandes traders internacionais, e também na prateleira ali do supermercado, na gôndola do supermercado, dos consumidores, principalmente europeus, que são muito sensíveis a essas questões ambientais. Esse tipo de manipulação de dados, contingenciamento de dados, mudança de metodologia, ameaça de retaliação do Brasil, isso não contribui de maneira alguma para o melhor posicionamento dos nossos produtos nos mercados internacionais, além de, obviamente, não resolver a situação das queimadas e do desmatamento que vem crescendo aí nos últimos anos. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras conosco, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. E também você pode acompanhar, sempre lembrando, as nossas conversas semanais,
tanto nas publicações que fazemos em nosso portal Jornal da USP, quanto no canal do YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Faz uma pesquisa, você encontra, acompanha e compartilha. Professor, boa semana. Até a próxima. Até a próxima semana. Um bom dia a todos.